Olá, tudo bom? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre por que fazer um programa de mestrado, por que as coisas podem sair do seu controle, porque você pode, às vezes, ir com uma expectativa e sair com outras e até mesmo desistir de continuar a carreira acadêmica. O que você precisa saber é que o mestrado, diferentemente da pós-graduação lato sensu livre, é o início de uma carreira de pesquisa. Automaticamente, todo o processo do programa de mestrado será diferente de tudo que você já viu. No programa de mestrado, você vai ter pessoas te avaliando como futuro pesquisador. Então, quando você entra em um programa de mestrado, você já está entrando com um pressuposto de que você tem interesse em ser professor universitário e inclinar para a carreira científica de pesquisa. Ou ainda, no caso do mestrado profissional, você vai também contribuir com a produção de algum produto, de alguma ferramenta, de alguma patente, mas também vai atuar na academia e trabalhar no mestrado. No entanto, mesmo sendo mestrado profissional, o nível de exigência vai ser muito próximo do mestrado acadêmico. E agora, em que momento da sua vida você está para que você consiga se dedicar ao estudo? O mestrado, você não vai conseguir simplesmente ir assistir às aulas e terminar por aí. No mestrado, as disciplinas, sejam obrigatórias como optativa, vão exigir que você passe por um processo de estudo, de internalização, de execução do mundo das ideias muito profundo. Você realmente vai entrar no âmbito da compreensão teórica, é o que a gente chama de mundos das ideias. Em cada aula, você vai ter que debater o que você leu e absorveu naqueles textos na semana. Posteriormente, você também terá que participar de congressos, simpósios, publicar artigo científico e ainda além disso, passar pelo processo de qualificação da sua dissertação e depois de defesa. O período médio do programa de mestrado são 2 anos, mínimo 18 meses. Assim que você ingressar no programa, a sua instituição tem que colocar o seu nome na plataforma Sucupira como ingressante do programa e você vai ter o período de 24 meses para executar todas as disciplinas, qualificar sua dissertação e defender. Então, você vai passar 2 anos, cujo ideal é que você tenha o máximo de tempo para estudar, o máximo de tempo para produzir. Geralmente, quem não se organiza durante esse período acaba passando por algumas dificuldades, acaba passando por algumas interferências que vão ser extremamente prejudiciais, não só para o estudo, mais para sua cabeça. O ideal é que quando você pense em fazer um programa de mestrado, você consiga ter sua vida organizada de uma forma que você consiga se dedicar um tempo maior para a pesquisa. É importante que você então converse com seu parceiro, com a sua parceira, com os seus pais, se você ainda é novo, com as pessoas que você se relaciona. Se você tem atividades em igreja, por exemplo, você saia dessas atividades, você vai restringir o máximo do tempo para que você se dedique a estudar. É impossível fazer com toda a rotina? Não é impossível, mas é muito difícil. Então, existe um índice altíssimo de pessoas que ingressam ao programa de mestrado e até terminar o programa estão tomando remédio com depressão, ansiedade e outras crises por não conseguir conciliar ou abster-se, distanciar-se. É um período de atividade intelectual intensa e é necessário você pensar nisso. Outra coisa, existem algumas pessoas que estão no mundo corporativo e decidem fazer um mestrado. Veja, se você está no mundo corporativo, investigue com seu supervisor, com seu chefe, com a sua empresa, como seria visto essa sua inclinação acadêmica e se você tem ainda algum apoio ou alguma atividade que você possa até fazer, por exemplo, um mestrado nível profissional. Existem
muitas organizações que o mestrado, ao invés de ajudar, ele atrapalha. Por quê? Porque se você está inclinado a fazer um mestrado, já se imagina, por tudo isso que eu te falei, que você quer ser um professor universitário e um pesquisador. Professor universitário e pesquisador não é bem visto para ter uma carreira organizacional, por exemplo, porque você não vai conseguir tempo suficiente e nem faz parte do seu plano de vida se dedicar para a organização. Automaticamente, você pode perder oportunidades. Isso já aconteceu muito próximo com um aluno meu da área de engenharia. Ele estava numa organização pleiteando cargos maiores e aí ele decidiu fazer um programa de mestrado achando que isso o promoveria. E ele mesmo falou que foi a maior decepção, porque ele esperava que esse título lhe desse oportunidades e na verdade acabou com todas as oportunidades dele, porque os superiores e a empresa como um todo começou a vê-lo como pessoa que não estava vestindo a camisa da empresa, mas sim que tinha planos para seguir fora da empresa, ou seja, na vida acadêmica. Então, quando você pensa em fazer um programa de mestrado, dependendo do seu objeto de vida, objetivo de vida, você pode, ao invés de melhorar o seu currículo, piorar o seu currículo. Nesse sentido, é claro, o tempo passou e esse meu aluno conseguiu um cargo um pouco melhor, mas não a promoção que ele esperava nunca mais, porque a empresa entendeu, ficou na ficha que ele teria essa inclinação acadêmica e ele nem tinha. Outro caso que me marcou bastante foi de uma outra aluna que ela gostava muito de estudar lato sensu e chegou no momento da vida dela que ela falou assim, eu vou fazer o mestrado porque cansei de fazer lato sensu e o mestrado me parece uma coisa mais interessante que vai pontuar melhor o meu currículo. Foi uma decepção. Ela realmente entrou em depressão porque não era nada do que ela pensava, porque ela não tinha inclinação para pesquisadora, não era o interesse da vida dela. As cobranças são extremamente fortes. Você vai ter que pensar que você vai apresentar um estudo para uma banca de 3 doutores. Eles vão ser muito incisivos no falar, porque eles vão querer que a sua pesquisa contribua. Você não vai ter mais oportunidade de trabalhar com material que não seja muito bem embasado, que não seja muito bem fundamentado. Então, você tem que pensar se você está com preparação psicológica para enfrentar a banca, para enfrentar o orientador, para enfrentar variáveis de estudo, para compreender esse mundo e depois para defender esse material. Então, são alguns vieses que você tem que considerar para que você decida se é o momento ou não de fazer o programa de mestrado, de cursar. Além disso, tem algumas características pessoais de questão institucional, da instituição que você está pensar ou andar na mesma linha que a sua. Nós acabamos de fazer um vídeo antes de ontem, sobre um caso de um aluno que tudo que ele fazia, o professor não concordava. E, na verdade, me parecia que o que estava acontecendo é que ele está numa linha e o professor está em outra linha de pensamento. E desta forma, não vai concordar mesmo. E existe caso que não é só o orientador. Existe caso que é a casa, a instituição que tem a mesma linha de pesquisa, a mesma linha de pensamento. São essas peculiaridades que pode fazer com que o seu período de estudo para o mestrado seja extremamente prazeroso, extremamente reflexivo, extremamente de crescimento ou um inferno astral de você nunca mais querer pensar em fazer um doutorado, por exemplo. E são coisas que você precisa se preocupar, porque é a mesma coisa, a mesma situação que pode servir muito para sua vida e um pouco para sua vida. Por fim, o que eu quero conversar com você é que você decida o que é melhor para você. Muitas pessoas acabam metendo os pés pelas mãos, como fala o ditado aí popular, porque não estuda antes, não se precaver, não tem um plano de carreira, um plano de vida, um foco específico, e quem não tem foco não sabe para onde vai. É necessário que você tenha um foco e ver se esse programa de mestrado é o que você quer, não só nesse momento, mas para a sua vida. Lembre-se, nós estamos aqui para fazer esses vídeos, para contribuir com você no mundo acadêmico, no mundo científico, mas você também pode entrar aqui no nosso link, eu vou deixar aqui, que nós produzimos cursos e assessoria, orientação mais personalizado, te pegando pela mão e até ajudando você
você a entender se esse processo é para você nesse momento ou não. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço, não esqueça o seu comentário e até a próxima!